ministério infantil, ele compreende 7 áreas. Essas 7 áreas têm que ser muito bem pensadas, elaboradas, trabalhadas, cuidadas, respeitadas. A primeira área fundamental no ministério infantil é o ensino. Infelizmente, o ensino tem se transformado a parte mais defasada da igreja, a parte mais furada da igreja. O professor não se prepara, o professor para a aula, alunos não estão nem aí, esquecem a Bíblia. Então aqui cabe a vocês terem uma conversa séria com os pais. Chamem os pais para uma reunião em classe e expliquem para os pais que eles são fundamentais na educação dos seus filhos. Vocês estão ali fazendo o melhor que podem, mas vocês não podem criá-los nem educá-los. Quem cria menino é quem colocou menino no mundo. Quem educa menino é quem colocou menino no mundo. Então vocês têm que falar com os seus pais, reunir. Pode fazer até um lanchinho se você quiser, não sei como é que você trabalha, mas tem que conversar com os pais. E aquele pai teimoso tem que conversar 2 vezes. Pode ser um assunto pastoral. As crianças são reflexo do que os pais são. Então, se os pais não cuidam, a criança será cada vez mais descuidada. Como é que eu vejo o ensino no departamento infantil? Nós trabalhamos principalmente com histórias. E as crianças amam as histórias. E história faz parte da infância. Todos nós gostamos assim de era uma vez, e aí a gente chega, abre os ouvidos com gosto. Então, essa é uma das possibilidades que eu indicaria para vocês. Uma filosofia de ministério centrada no Evangelho, idade por idade. Você vai dar aulas de Gênesis até o Apocalipse, centrando-se no Evangelho da graça de Deus, ok? Agora nós temos os pré-escolares. Nós temos os bebês, os maternais, os que já estão caminhando, os que já têm um pequeno vocabulário. Então são os pré-escolares, ou os pré-alfabetizados até. Como é que eu vejo? Eu vejo da seguinte maneira: vamos contar as histórias da Bíblia para essas crianças, para que essas crianças comecem a identificar as peças em si na história. A criação, Adão e Eva, Caim, Abel, aí vem Enos, vem Enoque, vem Noé, aí vem o Êxodo, vem o Levítico, vem então Moisés, vem Arão. Então aqui nós vamos colocar para eles identificarem a história e o personagem. Nós vamos ter a história e o personagem. E aqui nós vamos ter situações. A criação é uma situação. Vamos ter a queda. Então todos pecaram. Adão, pecado. Então nós vamos ter condições. Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Vocês vão perder a comunhão comigo. As condições então agora do mundo difícil, de tal maneira que Caim vai matar Abel, que o mundo vai ficar tão louco daquela maneira e modo que vai vir o dilúvio. Então nós temos situações, condições, questões bem elementares. Nós não vamos entrar em detalhes tantos aqui. Eles vão precisar, em primeiro lugar, identificar a história e principalmente as personagens básicas, tá certo? Então nós vamos fazendo isso com esse período de tempo e de idade para as crianças. E aqui nós vamos enfatizar Deus, a sua pessoa. Deus é santo, Deus é bom, Deus é juiz, Deus é Senhor. Sempre que eu estou trabalhando com crianças bem pequenininhas, eu digo que pela repetição, pelos cânticos, tem as técnicas que nós devemos saber como alcançar o nosso público-alvo. É claro que um bebê não lê, é claro que o bebê tem um tempo de concentração que a gente não tem ideia como é, mas tem. Então a gente vai aos pouquinhos, cantando principalmente com eles, e a gente vai mostrando que Deus é bom. O cantar é uma excelente ferramenta para a memória, mas também frases. Deus é bom. Então eu digo, Deus é o Criador. Deus criou. Quem criou o passarinho? Deus.
Quem criou a florzinha? Deus. Coisas bem elementares. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo? Então nós vamos fazendo isso, repetindo. O cérebro da criança do bebê é o melhor cérebro que há. Ele não expressa, ele não demonstra para você se ele entendeu ou não, mas ele está esponjando tudo. É de tal maneira e tão perfeito que em Provérbios 22:6, quando diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, a palavra criança ali no original hebraico é a palavra Naar, N-A-A-R, criança de peito, criança de colo. Quando Paulo está escrevendo sobre Timóteo, diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Olha o verbo que ele usou, saber. Sabes as sagradas letras que te conduzem à salvação. A palavra desde a infância, ali no texto que Paulo escreve a Timóteo, é a palavra brefos, B-R-E-F-O-S. Brefos também é criança de peito. A gente é que não está cuidando do berçário como? Então Deus é o Criador, Deus é o sustentador, Deus é o mantenedor e Deus é o dono. 4 marcas para essa fase dos escolares. Claro que eles não sabem o que é ainda a palavra mantenedor e sustentador, mas você sabe, é Ele quem dá alimento, é Ele quem mantém a gente com saúde, é Ele quem mantém o oxigênio, é Ele quem faz tudo isso. Então Deus, Ele é este Senhor maravilhoso e não há outro Deus igual ao nosso Deus. O Salmo 47 diz, Deus é o Rei de toda a terra. Então a gente pode sempre estar falando isso para as crianças, para os bebezinhos. Deus é o Rei de toda a terra. Quando ele começar a falar, e a mamãe repetir lá em casa, Deus, ele vai dizer, é o Rei de toda a terra. De memória, ainda o entendimento está num construto bem pequenininho. Mas está indo, vocês não têm ideia, vamos ver aqui. Fundamental 1. A criança já alfabetizada, já teve todo esse trabalho bonito de identificar situações, condições, personagens, coisas bem básicas. Agora, meninos e meninas sabem ler e escrever. Olha que grande oportunidade. Por que a história de Davi está na Bíblia? É para as crianças ficarem fãs de Davi? Não. Jesus, ele é filho de... Por que a história de Abraão está na Bíblia? Porque Jesus é filho de Abraão. Ele mesmo disse, examine as Escrituras, vocês julgam ter nela a vida eterna, elas testificam de mim. Então vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4, tem essa informação maravilhosa. Romanos 15, 4 diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então você vê que foi escrito para a gente aprender, foi escrito para um ensino. Situações, condições, dificuldades, perseguições, José no Egito, sabemos de tudo isso. Então tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, para a gente aprender alguma coisa. Depois disso está dizendo aqui no versículo 4 mesmo, que é para a gente aprender a paciência. Numa geração que não tem paciência, então a gente tem que aprender a ter paciência. Esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Aqui está dizendo também para a gente ter consolação. Estou passando por enfermidade, tristeza. Meu pai está desempregado. Mas Deus vai consolar a gente. E Deus cuida da gente. Eu vou dormir em paz e acordar em paz, porque Deus cuida da gente. E aqui também fala de esperança. Esperança sempre. E a maior delas. Agora ele vai entender que a história de Abraão, o que acontece, o que passa, ele vai entender que as coisas começam a se encaixar em direção ao Evangelho de Cristo. Quando o povo divide ali, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, e agora? Poxa vida, está correndo risco, o povo já é pequeno e dividido, mas se Deus não cuidar, aquele povo se perde. Aí daqui a pouco as 10 tribos vão cativas para a Síria, e agora? Aí ficam 2. E vão para onde? Começa com Bá, termina com Bilônia. Vão para
Muito bem, meus irmãos, que classe maravilhosa. E agora? Então, nisso tudo, a gente vai entendendo que Deus, Ele cumpre a sua palavra. E Deus cumpre a sua promessa. Então, a gente vai mostrando que, a gente vai entendendo. Está difícil, está apertado. Somos pouquinhos crentes. O evangelho está sendo ridicularizado na escola. Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua promessa. Nós somos esse povo aqui. Aqui nós vamos, então, trabalhar com as histórias, com agora iniciação mais com doutrinas básicas. O que Deus requer de nós? Como Deus está se revelando na história? Meninos e meninas estão ficando craques nas personagens bíblicas. Mas Daniel, para a gente, é um personagem fantástico. Todo mundo aqui é fã de Daniel. Mas Daniel está numa terra estranha. Daniel tem confiança de que ele não pode fazer nada, mas Deus prometeu. E vai cumprir, por isso que ele é fiel. Aí quando chega no capítulo 9 de Daniel, ele vai dizer assim: a nós compete corar de vergonha. Tudo isso a gente veio parar aqui porque nós fomos desobedientes, nos afastamos da lei de Deus, nos afastamos do Senhor, nos inclinamos diante de outros deuses. Então você vai ver que se Deus não fizer, ai do povo. E ele vai ter uma identificação como: eu sou pecador, Deus é santo, nós estamos no exílio, mas o nosso Deus, Ele é Senhor da história. E Ele vai ser fiel ao Senhor. Olha que perspectiva outra para se contar a história. E aqui nós vamos dar as introduções básicas, e vocês precisariam ter uma teologia sistemática nas suas casas. Teologia concisa vai ajudar para que vocês mostrem quem é Deus na história. Vocês estão mostrando demais quem é a personagem da história. Contam a história de Sansão, mas Sansão, poxa vida, como Sansão é alguém que está afastado, amigo dos ímpios, amigo dos filisteus. Chega um ponto que ele vai dizer assim: vai buscar mulher dos filisteus, porque só delas eu me agrado. Olha só que coisa. Se não for Deus preservando, porque Deus vai trazer daquele povo o Messias. Aqui a gente vai mostrar então Deus, a sua soberania, santidade e honra. E Deus está preservando um povo, porque Ele vai trazer o Salvador. Aí agora nós estamos com pré-adolescentes e adolescentes. Como é que a gente deveria agir? Aqui no entendimento, no ensino de doutrina, estava conversando com a Priscila hoje, ela tem um material fantástico. E agora, para nós presbiterianos, nós somos confessionais. Nós temos a confissão de fé de Westminster. Mas você pode, por exemplo, ter a confissão de fé de Heidelberg, que é uma confissão linda, maravilhosa também. E aí você pode baixar na internet a confissão de fé de Heidelberg, que é uma confissão maravilhosa também. É como o povo de Deus entende e confessa e professa. E você pode ensinar o catecismo para essas crianças, para que elas entendam doutrina, compromisso, confissão. Nós confessamos assim. Eu fiquei encantado quando conversei um pouco com essa professora de crianças hoje, zelosa e amorosa. As aulas dela, eu fiquei muito impressionado, graças a Deus, viu, Priscila? Então cabe também aqui nesse Fundamental 1. Aí agora nós voltamos de novo para as histórias. Aí agora nós podemos entrar em mais detalhes. Por exemplo, temos detalhes que para os pré-escolares vai ser difícil. Para os pré-escolares, cabe saber quem foi Davi. Era uma vez um pastorzinho. Muito bem. Esse é antigo, viu, gente? Mas aqui as irmãs revelaram a idade. Mas nós podemos cantar com os pré-escolares ali cânticos que falem da nossa fé, como por exemplo, esse rapazinho, esse pastorzinho chamado Davi. A pé que tem cada cântico maravilhoso, cânticos de salvação. Agora, Davi cometeu pecados impressionantes e terríveis, que até mesmo chegaram a chocar. A atitude dele com Batseba, a atitude dele com Urias. Que covardia Davi fez com Urias, gente. Aí agora aqui para os pré-adolescentes é hora de mostrar. Porque a gente não vai esconder nada. A palavra de Deus não esconde, por que a gente vai esconder? A gente vai ver lá que tem questões como poligamia e tudo, como tratar desses assuntos. Estudar e mostrar, ó, eles adotaram costumes de outras culturas e quem foi polígamo na Bíblia sempre se quebrou a cara e se deu mal. Mas na igreja, Cristo ele vai dizer assim, ó,
Não foi assim no início. No início criou Deus homem e mulher, deixa o homem pai e mãe se une. Então a gente volta com a beleza do Evangelho agora e mostra como um homem deve amar uma mulher deve amar um homem, e nós devemos ser castos, puros e santos. E mais uma vez voltando para a cruz de Cristo, nós pegamos e contamos novamente as histórias com os detalhes, com as riquezas que couberem e forem apropriados para a situação e o momento na sua classe, para que a pessoa conhecendo a história, crendo por ter doutrina, convicção, confissão, possa aplicar para o dia a dia. Para quando ele for tentado, ele dizer assim, José foi tentado, Jesus foi tentado, eu vou aplicar isso na minha vida. E assim aqui nós vamos trabalhar para uma compreensão da vida a partir de Cristo, da Escritura e da eternidade. Então a gente vai ter ensino, paciência, consolo e esperança. E as nossas aulas vão ter a resposta e a proposta. Eu queria que vocês anotassem duas coisas que nós devemos ter com as crianças, desde os pré-escolares. Todo professor de criança tem que ter essas duas coisas. Ele tem que conquistar os seus alunos. Então é importante o professor conquistar os seus alunos. A amizade, a bondade, acima de tudo o respeito, a credibilidade. Então você e Deus vai abençoar você com as suas aulas para que você conquiste os seus alunos. Depois que você conquistou os seus alunos, você vai cativar os seus alunos. E eles vão amar você pela sua bondade, sua maneira de dar aula, sua atenção. Aluno tem aniversário, ligue para ele. Pega o seu marido, fala com os pais dele, vai lá, ou pega a sua esposa, vai visitar a família dele, mas mostrar para ele que você foi visitá-lo como seu aluno. A gente visita muitos adultos, poucas vezes as crianças. Lembrar do aniversário, fazer uma visita. Viemos aqui visitar você, Arthur. Estamos aqui na sua casa, Arthur. Seus pais vão participar da conversa, mas a gente veio visitar você. Arthur nunca mais vai esquecer isso. Memória, entendimento, vai entender que igreja é um ambiente gostoso. As irmãs e os irmãos estão me entendendo quanto a isso? E aí você também vai cativar e conquistar. Duas coisas que o professor deve fazer com os seus alunos. Ele deve ser. Ele deve ser alguém que conquista, alguém que cativa. Duas coisas que o professor deve fazer com seus alunos. O professor deve dar respostas e propostas. Respostas e propostas. Então, professor, na minha classe estão fazendo isso, isso e isso, professor, e agora? Aí você vai dar uma resposta. Mas você trabalhou com eles muito bem a palavra de Deus nesse sistema de educação. Você lembra de fulano na Bíblia? Você lembra de fulana na Bíblia? Você lembra disso? Então você traz a história para uma aplicação prática. E você vai dar uma proposta. Você lembra daquele personagem bíblico? Você lembra da pergunta tal do catecismo de Heidelberg? Você lembra disso? E o melhor cérebro que tem é o cérebro da criança. Criança não esquece, viu, gente? Se você conquistou e cativou, ele pegou. Quer uma prova que criança não esquece? Prometa alguma coisa para um menino, para uma menina, para você ver. Vai infernizar a sua vida. Eu vou mudar a palavra infernizar. Vai deixar a sua vida um pouco confusa. Não é? E aqui você vai mostrar quem é Deus, sua graça e sua glória. Quando eu vejo um Sansão, quando eu vejo um Ló, aí lá na frente eu vou ler na carta de Pedro, o justo Ló. Quando eu li isso a primeira vez na vida, eu disse, o quê? Não, está errado isso aqui. Fui lá falar com o pastor, está errado isso aqui, alguém errou aqui. O justo Ló, eu não vejo nenhuma justiça em Ló. Aí o pastor muito sábio falou, Jader, é assim que Deus nos vê em Cristo. É assim que Deus nos vê quando Deus preserva a sua palavra, a sua promessa. A gente não sabe como Deus trabalhou no coração de Ló, na vida de Ló, a gente não sabe, a gente só sabe uma parte da história. Deus conhece toda a história. Como Deus é bom, hein, gente? Quem merecia estar aqui hoje? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos fulminados. As suas misericórdias não têm fim. Segunda questão muito importante no ensino é o berçário. Já falei para vocês que o berçário não é estacionamento de mãe. Berçário não é só para bebê ficar dormindo e tudo mais. Berçário tem um momento tão importante de passar já para os pequeninos informações de que Deus é bom.
Ele é o Criador, Ele ama, Ele cuida, Ele dá essa palavra lá, benevolentemente, amém. Um cérebro cansado de um pernambucano em Rondônia. A parte fundamental, gente. Vocês vão ver aqui a partir de agora o que é que estão fazendo com as crianças. Vocês vão ficar bobos e bobas de como a gente está perdendo tempo com o berçário. Aqui está James McNeill, craque da propaganda mundial para crianças. Um senhor de 90 anos de idade que estuda o seu público-alvo. James McNeill diz: seria bom as firmas fazerem babadores com grife, com marcas, para a criancinha já ir vendo e fotografando, porque depois vai pedir tudo pela marca. Ele faz isso. Ele acredita que enquanto um bebê está aqui, o irmãozinho dele está vendo a marca, um está vendo a marca do outro. Ele quer criar consumidores. Não muito menos está Douglas Rushkoff, também um grande comunicador do marketing. Quando Douglas Rushkoff vai dar uma palestra, os ingressos esgotam meses e meses de antecedência. O que esse homem disse? Hoje o alvo demográfico mais visado é o bebê. Como é que ele vê um bebê? O futuro? O que é que ele quer? Mais um consumidor. Os neurônios fresquinhos dos jovens cérebros são valiosos para a propaganda. Esse povo está crendo mais em Provérbios 22:6 do que a gente. Esse povo está agindo muito mais do que a gente. Não se assusta você de ver quanto programa de TV para crianças tem hoje? Uma quantidade tal que você não tem conta. E todos eles, quantos são para atender os nenenzinhos, os bebezinhos? Vocês não têm ideia. É esse o sistema do mundo, gente. Agora, muitos pais e muitas mães nos Estados Unidos já aderiram a esse movimento aqui. Olha o que é que eles estão ensinando para os seus bebezinhos. Eles estão ensinando física quântica para bebês. Estão ensinando física quântica para os seus bebês. E eles compram isso. Não é brincadeira, eles fazem isso. Porque eles acreditam que lá na frente, quando esse garoto tiver, um rapaz, tendo contato com física quântica, sabe qual é a impressão? Eu já vi isso em algum lugar. E de fato viu isso em algum lugar. O cérebro esponjou. E os pais leem física quântica para os bebês. O que é que estão ensinando para as crianças? Física newtoniana para as crianças. Os bebês. Vamos adiante, minhas irmãs. Olha só como é a aula. O pai lendo para a criança. Lendo, relendo. Aí o pai diz: elétrons têm energia. Elétrons têm energia. Elétrons têm energia. Pergunto para vocês, elétrons têm? Como vocês são bons em física quântica? Aquele famoso ditado, água mole em pedra dura. Quando você foi ter contato com elétrons, nêutrons, prótons, você diz: ai meu Deus do céu. Você se tornou ecumênico. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, você juntou todos os santos. Mas quem teve esponjando tudo isso desde o começo? Quando a professora falou na quadra, elétrons tem, quem vai dizer na sala? Muito bem. Esse elétron tem mais energia. Então vocês estão aprendendo física quântica aqui hoje. Que tem elétrons que têm energia e tem elétrons que têm mais. Vocês são fantásticos em física quântica. Mas vai repetindo isso para a criança. Vai facilitar ou não vai facilitar a vida do bebê quando ele for um jovem? Olha o que estão ensinando para crianças. Robótica para babies. Vamos adiante. Olha as criancinhas ali pegando esses livros todos. Estão vendo? Enquanto isso, você está perdendo o melhor cérebro que existe. Pastor, amanhã mesmo vou ensinar predestinação para o meu menino. Como é que você vai fazer isso? Deus nos ama. Deus é bom. Deus cuida de nós. Haja o que houver, a gente está protegido em Deus. Você está ensinando doutrina para o seu bebê. Você está percebendo isso, meu irmão, minha irmã? Agora, estude para apresentar o melhor. Fale o melhor que você puder para Deus e o seu bebê vai tirar proveito disso. Olha nessa série
Minhas primeiras 100 palavras, o quê? Você ensinando. Fala, papai. Fala, mamãe. E o menino está lá aprendendo. Fala de metilaminofenil, dimetilpirazolona. Fala. Minhas primeiras 100 palavras em tecnologia, engenharia, arte. Minhas primeiras 100 palavras de matemática. Tudo isso para os bebês. Para quem ainda não está nem falando. Olha o alvo. As minhas primeiras 100 palavras. Olha a coleção que tem de livros para bebês. É de a gente corar ou não corar de vergonha? Porque a gente não estava cuidando do berçário. As áreas do ensino, as áreas infantis na igreja, ensino, em todo tempo, ensino. Berçário é fundamental. Então a gente vai ter que repensar muita coisa em música, material, afirmações para os bebês. Aqui diz... nunca é tão cedo introduzir a sua criança para ela explorar o maravilhoso mundo da ciência. Aproveite 20% de descontos nos livros selecionados para os dias de 1 a 31 de março e tudo. Você vai comprar, mas nunca é tão cedo para introduzir a sua criança para explorar o maravilhoso mundo da ciência. Como e em que você acredita marcará o que você crê. Evolução para... No princípio era nada, do nada veio uma ameba, do ameba veio não sei o que, não sei o que veio não sei o que, não sei o que veio não sei o que, e tal, o macaco e tal, daqui a pouco e tal. Mas eles estão acreditando em quem para falar de que não é nada na evolução. E o nosso caso, Deus é o Criador. O inimigo é tão astuto que já está querendo que os bebês tenham contato com a evolução. Aí você pode muito bem, pena que tem pouco material ainda em português. Um dos nossos sonhos seria ter a oportunidade de mostrar com pedagogos cristãos, escritores cristãos, tudo isso, como você criar os seus filhos na disciplina do Senhor, logo cedo, e tem um bebezinho ali na capa. A matança dos inocentes continua. Eu, quando vi esse quadro, também fiquei impressionado, a cara da mãe tentando esconder o filhinho de todo jeito, como que, será que é agora que eles vão chegar para pegar a minha criança? Em nome de Jesus, as crianças da sua igreja estarão protegidas. Em nome de Jesus, nós vamos pensar e repensar o departamento infantil das nossas igrejas. Em nome de Jesus, quem estava pensando em fazer programas, vai agora voltar para casa pensando na programação. Em nome de Jesus, a gente vai orar e reorar. A gente vai fazer isso, minhas irmãs e irmãos. Terceira área, as sociedades domésticas. Nós, presbiterianos, temos o que chamamos de UCP, União de Crianças Presbiterianas. Os batistas têm embaixadores do rei. Não sei qual é o nome de uma sociedade doméstica, que é a reunião agora mais para convivência, comunhão, amizade, atividades, porque a infância também ela tem movimentos. Agora é a hora, na sociedade doméstica, de termos um bom programa. Vou lhes mostrar a minha pequena experiência nessa área. Fui pastor no Recife, uma igreja centenária, uma igreja que não tinha UCP, não tinha reunião de crianças, não tinha uma sociedade infantil. Começamos com 5 crianças, das quais 2 eram minhas, eram obrigadas a ir, não tinha querer, tinha que ir. Aí vinha o Danilo, e vinha mais um, e vinha mais outro, começamos com 5 crianças. Alguns pais ficaram furiosos comigo, porque eu comecei a UCP aos sábados, 10 horas da manhã. Um pai chegou assim, o senhor não prega que a família tem que estar unida? Prego. O senhor não prega que a gente tem que ter tempo para a família? Prego. Como é que o senhor está tirando os filhos da minha convivência? Quando é que eu estou fazendo isso? Com esse negócio de UCP que o senhor começou. Pastor, eu comprei uma casa em Porto de Galinhas, pastor. Sábado é o dia da gente estar reunido em família em Porto de Galinhas. É por isso que você não está aparecendo na igreja domingo de manhã. Porque você fica o sábado em Porto de Galinhas, vai até tarde, não sei o que, amanhã vai estar um dia tão bonito, um dia de sol, o dia do Senhor. Aí você acha que é o dia do Senhor, é o dia do Senhor. Você não está aparecendo na igreja domingo de manhã. Porque de vez em quando, sabe, pastor, tem trânsito, crente arruma desculpa para tudo. Isso é verdade, tem trânsito. Mas você não está vindo no culto, não, porque a rodovia está muito cheia. Então fazer o seguinte, vamos orar, você e eu.
eu vou orar para você vender sua casa em Porto de Galinhas. A pastor deu um trabalho, mas trabalho vai dar se você perder os seus filhos. Tem muito pai que está alegando que não vem para a escola dominical. Eu sou apaixonado pela escola dominical, sempre trabalharei pela escola dominical e pela UCP, pelas sociedades domésticas da nossa denominação. Sempre. Nunca me meti a ser secretário de causa se eu não tivesse trabalhado na prática. Mas o que eu lhes digo, meus queridos e minhas queridas, é que de fato, se nós não fizermos e perseverarmos, nós vamos perder. Aí daqui a pouco foi menino não querendo ir para Porto de Galinhas porque a UCP era melhor. Era simples. Prática, atividade, pegávamos o que tínhamos aprendido na IBD, colocávamos em prática na IBD, com brincadeiras, com atividades, com perguntas, com gincanas, com tudo isso. E olha só quantas crianças nós reunimos, graças a Deus. Em 2004, essas eram as minhas meninas na UCP. Hoje todas elas estão na universidade. Hoje muitas delas estão casadas e bem casadas. Porque teve EBD, porque teve o CP, porque eu fiquei careca e cansado. Mas eu olho para essa foto e eu digo, valeu a pena. O pastor tem que estar perto das suas ovelhas. Aí quando foi em 2018, recebi um telefonema de um garoto que ia passar na minha cidade. Eu já nem morava mais no Recife. Ele estava vindo para ver um negócio de uma universidade no Sudeste, que ele ia estudar, que ele estava vendo alguma coisa lá. Aí ele me ligou, pastor, posso ver o senhor? Aqui está o Guto, meu querido, que foi meu aluno e ovelha na UCP, respeitando o seu pastor e vindo para ver assuntos numa das melhores universidades do Brasil e crente. Lhes digo, não perdi nenhum desses meninos e meninas para o mundo. Todos eles vão para a igreja no domingo de manhã e todos eles estão envolvidos no departamento infantil. Não me envolvi com programas, me envolvi com programação. Eu quero chegar lá e dizer assim, Deus, esses meninos e meninas, que eles não se desviem. Mas se desviarem, vão se desviar sabendo que o que eles aprenderam jamais vai se desviar deles. É princípio bíblico. Aí fui para Goiás. Lá em Goiás, na primeira igreja, reuni o pessoal, reuni a equipe, das melhores equipes com as quais eu trabalhei, descobrindo os mistérios de Deus, investigadores da Bíblia. Descobrindo mistérios, vamos descobrir mistérios. Então a nossa CP foi baseada em investigadores da Bíblia. Sabiam abrir a Bíblia, sabiam ler na Bíblia, aí fizemos um programa agora com uma programação, dentro de uma programação em que eles tinham que descobrir personagens escondidos. Porque o investigador vai atrás de quem é sumido, né, gente? Aí vamos saber quem foi Benaia, o que fez Benaia. Eu sou fã de Benaia. Mas também, graças a Deus, porque os pais oravam. Sem os pais, o departamento infantil sofre. Tragam os pais para os seus lados. Muitos desses da minha equipe eram pais de meninos afins. Eu dizia assim, ó, você tem filha na UCP, você tem filha na UCP, a equipe está pequena, vem você, filhos com idades afins. E aí, então, tinha que investigar. Já que era investigador, aí está aqui essa menina com a sua Bíblia e com a sua lupa, tão contente, fazendo o que, gente? Investigando na Bíblia. E eu ali todo satisfeito de Sherlock Holmes de Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, cadê você, jovem ou adulto, na sociedade doméstica da sua igreja? Você perde tempo com tanta coisa. Você está correndo atrás de tanta coisa. Será que os seus alunos vão para o céu? E se forem para o céu, você colaborou com isso? Tem maior tesouro e alegria do que esta? João, escrevendo na sua 3ª carta, verso 4, diz, não tem maior alegria do que saber que os meus filhos andam na verdade. Filhos espirituais também cabem no versículo. Em quarto lugar, o culto e adoração. Estão tirando da criança e tirando a criança do culto, do maior privilégio que o ser humano pode ter, que é o conhecimento de Deus. Chamamos de cultinho, mas muitas vezes nem é culto e nem nunca será. Tiramos as crianças muito mais com sentimento do que é para não atrapalhar os adultos. Para fazer de conta que tem uma reunião, mete gelatina gospel neles. Se você fizer um culto com as crianças, se na sua igreja tem esse momento em que eles vão sair para aprender, ou serem exortados e admoestados, de acordo com a idade deles, pregue para esses meninos, preguem para essas meninas.
Transforma em algum ambiente na sua igreja, num ambiente em que seja como aqui para os adultos, com um púlpito, com lugares, nada de mesinha. Mesinha é EBD. Anotem o nome de Charles Spurgeon. Tantos sermões Charles Spurgeon pregou para as crianças. Outro nome que vocês devem anotar aí, J.C. Riley. J de J, C de C. Riley é R-Y-L-E. R-Y-L-E. Você vai ter tanto material bom para pregar para as crianças. Pega os presbíteros da igreja para pregar para as crianças. Pega os diáconos da igreja para pregar para as crianças. O pastor deve pregar para as crianças. Temos 2 pastores, um prega aqui, o outro pode estar pregando para as crianças, numa escala. Pegue os jovens que são tementes a Deus, os rapazes. Rapaz, você vai pregar para as crianças. Mas nós temos que prestar culto e adoração, cantar louvores a Deus pelo que Ele é, muito mais do que ficar ocupando as crianças. Os irmãos e as irmãs me entenderam quanto a isso? Em quinto lugar, estamos terminando. Atividades lúdicas. Porque criança precisa de movimento. Criança precisa de passeio, de atividades. Mas, gente, na UCP nós tínhamos brincadeiras e trazemos as brincadeiras que nós brincávamos na infância. Amarelinha, pular corda, peteca, tudo isso que não tem brincadeiras mais sociáveis, mais de comunhão do que essas. E todo mundo respeita, entrar na vez de pular corda, vai para a fila e tudo. Faça as brincadeiras de infância com as suas crianças para você ver se celular algum aguenta a concorrência. A UCP é lugar de infância, a EBD é lugar de infância. E nas partes lúdicas, acampamentos, brincadeiras, tudo isso cabe. Em sexto lugar, acampamentos e afins. Façam mais acampamentos com as crianças. Afins como acampa dentro, coisas desse tipo. Vai ser bom. Dá um trabalho. Mas é melhor que você tenha esse tipo de trabalho do que outro tipo de trabalho com seus alunos. Eles vão se apaixonar pela igreja, por você e muito mais pela fé. Em sétimo e último lugar, departamento infantil é lugar de evangelismo. Sabe, quando fazemos atividades com as crianças, baseadas em programas, quando chega em casa o pai pergunta, gostou? Todo mundo pergunta, gostou? Gostou? E isso mostra o quanto a gente está viciado em programas, que devem existir dentro de uma programação. Os irmãos entenderam bem o que eu quis dizer. Pergunta que todo pai, toda mãe deveria fazer é, meu filho, o que você aprendeu hoje? Minha filha, o que você aprendeu hoje? Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. A maior parte das dificuldades no departamento infantil não são as crianças. A maior parte das coisas difíceis e das muito difíceis no ministério infantil vem das pessoas difíceis. Tem muita gente difícil dentro da igreja. Tem muita gente chata dentro das igrejas. Tem muita gente mala dentro das igrejas. Tem muita gente que persegue quem está fazendo a coisa certa, por um prazer sádico até. Não faz nada. Mas são terríveis. Tem alguns que eu tenho dúvidas se são crentes. Tem outros que eu digo, Senhor, se o Senhor salvou, por que o Senhor não leva para o Senhor? Tem muita gente difícil na igreja. Pessoas difíceis não deveriam existir na igreja de Cristo. Pois uma vez salvas, elas deveriam ser novas criaturas que crescem em conhecimento e graça, maturidade incluída, com uma consciência de gratidão e de serviço com satisfação, preenchida essa consciência e essa vida pelo Espírito Santo de Deus. Se tivessem consciência do que Deus fez por elas e com elas, apesar delas, iam se doar mais e se doer menos. Está cheio de pessoas difíceis na igreja, mas tem, e o pior é que tem, parece que a concentração maior está na sua igreja, né, irmão? Se é crente e é pessoa difícil, sabendo como deveria ser em Cristo, tal pessoa não deveria ter espaço algum em atividades da igreja, nenhum na liderança da igreja. Não votem em homens como estes. E muito menos na liderança. E muito menos ainda no ministério infantil.
Para o crente, ser pessoa difícil é comportamento carnal. Demonstração vívida de que ele ainda não mortificou em Cristo as obras da carne. Pessoas difíceis deveriam se envergonhar desse seu comportamento carnal, pois é isto. Conhecem a Cristo, mas não crescem, não avançam, não melhoram e nem mudam. Está errado, age errado e sabe disso, mas seguem seu orgulho. Não teria dificuldades em ser um membro na igreja de Corinto e até teria liderança lá. Definitivamente, ministério infantil em uma igreja é algo sério e santíssimo. Ai de quem escandalizar um dos pequeninos, ainda está valendo. É local, então, o ministério infantil de instrução, é local para atividades motoras, mas muito mais, é lugar para exemplo. Então, se você está dando aula no departamento infantil, você tem que dar exemplo, tem que ser exemplo de alguém que serve, de alguém que ama o Senhor, porque eles vão ver em você e vão querer imitar você pelo que você ama ao Senhor, não por sua capacidade. Exemplo de vida, exemplo de conduta, exemplo de caráter, exemplo de pontualidade, exemplo de limpeza, exemplo de ordem, exemplo de dedicação. Que Deus nos dê graça. Do ministério infantil, meus irmãos, nunca nos esqueçamos, virão os futuros servos na igreja que assumirão nossos lugares um dia ou sumirão deles. Não irão querer saber nada da igreja. A única pessoa imatura que cabe no ministério infantil são as pessoas de pouca idade ainda e que se beneficiam do departamento infantil como seus participantes-alvo. A única imaturidade que cabe no departamento infantil é a das crianças e refiro-me a pessoas de até 11 anos de idade. Não é que você, adulto, deixe de ser criança. É que você já deixou de ser criança. Tem muita gente se comportando como criança, que a gente até precisa dizer assim, deixa de ser criança, fulano. Você já deixou de ser criança. Amadureça em Cristo. Eu já estou parando por aqui. Já falei demais. Essa última foto, começando a olhar para os nossos dias sob a orientação da graça de Deus. Perceberam que todas as lâmpadas estão acesas? Todas elas. Luz na mente. Mas já percebeu que está todo mundo cabisbaixo? Está todo mundo cabisbaixo. Aí está dizendo assim, ai, está difícil. Ai, está pesado. Vai ser mais difícil, vai ser mais pesado. Departamento infantil não é para os fracos. É para aqueles que dizem assim, Senhor, estou moído. Senhor, estou moída. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Já teve aula que você chegou para dar aula, minha irmã, que você estava moída. Você orou. E Deus lhe fez com a força de leoa. De leão, que Deus adesse às nossas mãos, que nós tenhamos coragem de ser como essa lâmpada, que olhou para frente, que viu, e que diz assim, toda a luz que Deus me deu eu vou olhar e vou adiante. Vamos encerrar com o texto de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Vou até encerrar mesmo, que até vou fechar meu pastor tem isso, né? Vou encerrar, já faz 50 minutos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Todo o texto tem um contexto, né, gente? O contexto aqui é que Saul faliu como rei. Saul endoideceu. Saul está cheio de si. Saul confundiu, foi tudo. Saul misturou, foi tudo. Saul quer porque quer, não o reino, ele quer o poder. Deus tirou o reino de Saul. Passou Saul. Está vindo Davi. Agora as tribos estão se reunindo para apoiar Davi. Aí vem das 12 tribos para ter uma conversa em conselho com Davi. Uns entendem de agricultura, outros de defesa, outros de uma coisa, de outra. Estão ali conversando com Davi. Mas eu acho lindo a tribo de Issacar, uma das menores tribos. A gente conhece a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, mas ele talvez não lembrava da tribo de Issacar. Mas olha o que diz aqui a tribo de Issacar. Dos filhos de Issacar, verso 32 do primeiro capítulo, do primeiro livro das Crônicas, versículo 12.
dos filhos de Issacar, olha que coisa linda, conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer, aí diz o número deles. Eles conheciam a sua época, para saber o que Israel iria fazer. Nós vamos por aqui. Nós não vamos inventar a roda, mas nós vamos colocar a roda para rodar. Minhas irmãs, meus irmãos de Cacoal, muito obrigado. Muito obrigado pela paciência de vocês. Virem numa terça-feira à noite. Alguns irmãos ainda vão se deslocar em traslados aí. Mas eu quero dizer para vocês que essa noite foi preciosa para mim. Quero dizer para vocês que foi tão bom ter estado aqui. Amanhã nós vamos estar em Ariquemes, com essa mesma palestra. Você conhecer alguém do lá? Passa um zap. Faça isso. Nós temos uma página, ministériopequenospassos.com.br. Se não deu para anotar, coloca lá no Google, Ministério Pequenos Passos. Ali nós temos os cursos que nós damos, que nós oferecemos. Tá bom? Estamos orando a Deus para voltar aqui em março, para fazer um treinamento sobre Gênesis, ensinando os 11 primeiros capítulos de Gênesis para as crianças. Mas eu gostei tanto que vocês vieram. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde. Que o Senhor seja a sua fonte de força, de luz, de graça. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Pastor.